Senhor, meu Deus. Vamos cantar o refrão mais uma vez. Salvai-me, salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor, meu Deus, ó Senhor, meu Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu quero, com base nesse evangelho, apresentar aqui, em poucas palavras, para nós fazermos uma oração, porque hoje nós vamos ter dois sacramentos, sacramento da Eucaristia e após, como orienta a igreja, após a missa, nós vamos ter a unção dos enfermos. Então estamos vivendo um momento aqui muito especial, né? E o evangelho, vocês perceberam que ele foi escolhido a dedo, né? Se você me perguntar quantos relatos de cura tem nos evangelhos, milagres, curas milagrosas, milagres, mais ou menos 35. Curas e milagres, 35. Certamente Jesus fez muito mais. É porque é difícil mensurar quando em determinados textos se diz assim: e eis que a tarde inteira ele curou muitas pessoas. Aí não dá para a gente dizer quantas. Quando eu falo 35 milagres, curas milagrosas, são acontecimentos pontuais. Cura do paralítico, o cego Bartimeu, o cego de Betsaida, e aí vai, né? Mas existem relatos de cura que eu quero aqui destacar, porque eu tenho certeza que você vai se identificar com um deles. Você vai se identificar com um deles. Veja que o evangelho agora, que nós acabamos de ler, proclamar, relata uma cura milagrosa, mas alguns aspectos me chamam a atenção. Em momento algum o evangelho menciona que a pessoa que estava doente tinha fé. O evangelho nem sequer diz o nome da pessoa que está doente. O evangelho apenas diz que um oficial romano tinha um empregado, dando a entender que ele tinha esse empregado como um filho. Esse empregado era como se fosse um filho para ele, portanto ele amava muito. E esse oficial romano, sim, ele tinha fé. E que fé! Uma fé tão bela que Jesus diz o quê? Nunca encontrei nesta nação alguém que tivesse tanta fé. Então, primeiro quadro, nem sempre aquele que precisa de cura, ele precisa ter uma fé robusta, desde que tenha alguém rezando por ele com uma fé gigantesca. Posso estar equivocado, mas é o que o evangelho dá a entender. Então, se tem aqui uma mãe cujo filho está doente, não se preocupe se o seu filho tem fé, não tem, se ele acredita ou não acredita em Deus, se ele tem uma vida errada ou não, que você tenha fé. Chama essa batalha, puxa essa batalha para você. Se coloque agora em ordem de batalha. Você vai agora assumir diante de Deus esse compromisso. Que compromisso? Eu vou assumir esse combate.
por todo o amor que eu tenho pelo meu filho. E a sua fé pode salvar o seu filho. Você acredita nisso? Então, se você se vê nessa situação, tem um filho que está doente, tem uma pessoa muito querida que está doente, e se você quer que essa pessoa seja curada, só tem um jeito. Você precisa ter a fé desse centurião romano. Porque se ele tivesse uma fé pequenininha, uma fezinha flosou, o empregado não tinha sido curado não. Porque olha a resposta de Jesus. Olha aqui, vai e seja feito como tu creste. Ora, a fé era tão grande que diz o Evangelho, naquela mesma hora o rapaz foi beneficiado. Esse é o primeiro quadro. Talvez aqui tenha umas 30 pessoas ou mais que pode se identificar com esse Evangelho. Tem alguém na minha casa, talvez até no hospital internado, se aqui não tem uma vida religiosa, mas eu quero ter essa fé, eu quero rezar por essa pessoa, eu quero suplicar diante de Deus a cura dessa pessoa. É possível isso? Está aqui, é bíblico. E eu posso aqui citar outro exemplo, a mulher cananeia. Esse quadro é até mais emocionante. Primeiro porque é uma mulher cananeia, estrangeira. Aí ela vai atrás de Jesus. Jesus estava muito ocupado, porque aqui nosso Senhor demonstra uma boa vontade muito grande, viu? Nosso Senhor, assim que escuta o centurião, ele diz o quê? Eu vou curá-lo. E aí o centurião diz, eu não sou digno de que entres em minha casa. Nosso Senhor de cara disse, eu quero curar. Parece até que Jesus, ele sentia já a fé daquele homem. A mulher cananeia não, ela teve um desafio muito maior, porque ela foi ao encontro de Jesus, dizendo assim, a minha filha está com uma doença tão grave, parece que tem um espírito ruim em cima dela. Epa, não era só uma doença, tinha um espírito ruim em cima daquela menina. Ela vive prostrada numa cama, não consegue sair do quarto, é uma tristeza, é uma melancolia. Ajuda minha filha. Aí nosso Senhor diz o que para ela? Eu não tenho tempo não, estou muito ocupado. Minha agenda está cheia. Devo primeiro cuidar das ovelhas perdidas à casa de Israel. Nosso Senhor botou muita dificuldade para essa mulher. Até que ele solta, não é nem uma piadinha, é um comentário que só dá para entender se a gente explicar a cultura judaica, mas por causa do tempo eu não vou explicar. Ela insiste, aí nosso Senhor diz, minha filha, peraí, não é lícito tirar o pão dos filhos, os judeus, e dar aos cachorrinhos, os pagãos. Aí olha a resposta que ela dá. Mas até os cachorrinhos recebem as migalhas que caem das mesas de seus donos. Aí nosso Senhor olhou assim, mulher, grande é a tua fé, volta para casa, tua filha já está curada. O Evangelho em momento algum destaca, ressalta, diz se essa menina tinha fé. Em momento algum, o Evangelho apenas diz uma coisa: a mãe dessa criança devia ser uma adolescente, a mãe dessa adolescente tinha muita fé. Não sei se tem aqui mães de adolescentes que estão com depressão, que vivem trancadas dentro de casa, que não conseguem nem se levantar, que não têm vontade de viver. Mas eu posso aqui citar outro quadro, é bom a gente citar, porque eu quero que você se identifique com um deles, sabe? Nós temos aqui um caso muito interessante, que vale a pena a gente destacar, de Bartimeu. Bartimeu era filho de Timeu. Quem era Timeu? General, um dos generais do exército de Israel. Na verdade, general do exército de Betel, que pertencia a Israel.
Sendo que Timeu, depois de muito tempo de serviço militar, ele se aposentou, o filho já era grande, e aí o dinheiro da aposentadoria, com os negócios que ele tinha, juntou um bom dinheiro e ele abriu um negócio. Ele começou a enveredar no ramo do comércio. E aí, em um determinado momento histórico, os soldados romanos que invadiram a cidade de Betel por causa de insurreições judaicas, começaram então a tomar as posses, os bens, as terras das pessoas, e Timeu ficou revoltado com isso, porque de um dia para o outro ele ficou pobre. Estava prosperando economicamente, de repente Roma chegou, tomou tudo que ele tinha, ele se revoltou, voltou a servir o exército e começou a organizar tipo guerrilhas para se vingar. E em uma dessas batalhas, ele foi preso, crucificado, ele morreu, e era uma prática comum naquela época. Quando você matava o chefe de uma rebelião, você tinha também que sacrificar os seguidores mais próximos e os filhos maiores de idade, ou você vazava os olhos, ou você quebrava as pernas. Então, Bartimeu, ele era um homem que tinha posses, provavelmente trabalhava com o pai, no comércio. O que foi que Roma fez? Furaram os olhos dele. Bartimeu ficou cego, e depois de um tempo começou a mendigar. Raciocina comigo. O cara tinha uma vida financeira próspera, mataram o pai dele, porque roubaram tudo que a família dele tinha, mataram o pai dele, depois furaram os olhos dele. E aí ele não tinha mais condições de trabalhar. De um dia para o outro, se tornou um mendigo de rua. Isso causa no mínimo revolta, né? Muita revolta. Sendo que um dia Bartimeu ouviu as pessoas comentando que um tal de Jesus de Nazaré, que era um curandeiro, um homem muito poderoso em palavras, estava na sua cidade. Aí ele não pensou duas vezes, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem piedade de mim, Jesus. E aquilo mexeu com Jesus. A sua fé, a forma como você fala, quando o que você fala vem lá de dentro do coração, pode mexer o coração de Deus. Não chegue perto de Deus com superficialidades. Ou você é sincero, ou então não chegue perto. Bartimeu foi sincero. E aí Nosso Senhor, traga ele aqui. E os discípulos disseram: mas é um cego, é mendigo, traz ele aqui. Ele tem fé. Aí trouxeram. Aí Jesus olhou para ele: o que é que você quer? Bartimeu podia dizer muita coisa naquele momento. Ele poderia dizer o mais óbvio. O que é o mais óbvio? Se você tem o poder de curar e chega para um cego e pergunta: o que é que você quer? É óbvio que você vai ouvir ele dizer: eu quero enxergar. Mas quando você vai estudar no grego, quando você vai ver na língua original da Bíblia, e não é o português, você vai ver que o significado das palavras de Bartimeu estão para além de uma cura fisiológica. Bartimeu disse assim, Jesus falou: que queres que eu faça por ti? Ele respondeu: que os meus olhos sejam elevados a ti. Olha que coisa linda. Que os meus olhos sejam elevados a ti. Ou seja, eu não quero só ser curado, porque antes eu enxergava e não era feliz. Que os meus olhos sejam elevados a ti. Você que está aqui, não queira só uma cura física. Que você possa agora dizer comigo, vamos lá: Senhor, que os meus olhos sejam elevados a ti. Pronto, sabe o que vai acontecer agora na sua vida? A partir desse momento, se você colocou sinceridade nessas palavras, você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava antes, tanto aqui dentro como fora.
Você acredita nisso? Então diga: eu tomo posse. Uma salva de palmas para Jesus. Mas outro detalhe importante: Bartimeu teve fé. Ele teve fé. Ele acreditou que Jesus podia curá-lo e fazer muito mais. Ele teve fé. Mas eu tenho também outro quadro que me chama a atenção: o paralítico. Essa narrativa é uma das mais belas. Um homem vivia prostrado em cima de uma maca. E aí ele tomou conhecimento que Jesus estava em Cafarnaum. E ele queria muito ver Jesus, mas não era possível, porque ele não podia andar. Vivia prostrado em cima de uma cama, paralítico, tetraplégico, não sei. O que foi que aconteceu? Ele tinha amigos. Você tem amigos? Você tem pessoas que verdadeiramente gostam de você? Feliz é aquele que é reconhecido pelos outros por aquilo que ele é e não por aquilo que ele tem. Muito feliz é quem é reconhecido por aquilo que é e não por aquilo que tem. Quem só é reconhecido por aquilo que tem, pensa que é rico, mas é pobre. Porque é muita pobreza só ter dinheiro para oferecer. É muita pobreza, não é verdade? Então vamos lá. Ele tinha amigos, 4 amigos. Se você vier com essa história: padre, eu tenho muitos amigos, eu não vou acreditar. Ou você está mentindo ou você está enganado. Porque a Bíblia diz o seguinte: quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Tesouro não é fácil de encontrar. Se você disser que é, então me diga onde está o seu que eu vou buscar. Tesouro não é fácil encontrar. Amigo também não. Nem todo irmão é amigo. Nem todo familiar é amigo. Mas todo amigo é família. Todo amigo é família. Se você também compreende que pode ser família aquele que ultrapassa os laços sanguíneos, né? Então, o paralítico de Marcos capítulo 2, versículo 1 a 11, ele tinha 4 amigos. E esses 4 amigos fizeram um esforço fora do comum. Quando eu leio esse evangelho, eu fico imaginando: minha Nossa Senhora, estava lotada a casa, não tinha como ter acesso a Jesus. Eles cavaram um buraco no teto, ergueram a maca. Fico imaginando a sincronia, o movimento, o esforço, a técnica que eles desenvolveram, porque qualquer vacilo, qualquer deslize, o coitado caía no chão e o que já era ruim ficava pior. Colocaram o paralítico na frente de Jesus. Na frente de Jesus, diante de Jesus. E o que me chama a atenção, sabe o que foi? Sabe o que me chamou a atenção? É que Jesus não se preocupou em curar o paralítico. Não foi essa a primeira preocupação de Jesus. A primeira preocupação de Jesus foi: os teus pecados estão perdoados. Você quer ser curado? Primeiro vá se confessar. Quaresma, tempo oportuno, vá se confessar. Tá certo? Não perca tempo, vá se confessar. Segunda-feira, de 2 até as 5, eu vou estar aqui, viu, Sara Oliveira, para confessar as pessoas. Então venha se confessar aqui. Agora, não é atendimento, é confissão. Não é verdade? Porque quando a pessoa vem se confessar, 2 coisas me deixam agoniado. Primeiro, quando a pessoa diz: eu não tenho pecado. Então o que tu está fazendo aqui? Não venha, porque você é mais santo do que o Padre Pio. Segundo, confissão não é atendimento. Confissão, diga o que fez de errado e ponto final, peça perdão a Deus. Atendimento a gente se resolve em outro momento. Tá bom? Agora, raciocina comigo o seguinte, ó. Nosso Senhor disse para ele: teus pecados estão perdoados. Depois, Nosso Senhor disse: agora sim, pega esta cama, porque você não precisa mais dela, levanta, volta para casa, mas leve essa cama para casa. Você não pode esquecer as tuas origens, o que a misericórdia de Deus fez na sua vida. Você não pode esquecer. Você que foi curado
você que vai ser curado, não esqueça as maravilhas que a misericórdia de Deus fez e faz na sua vida, porque a ingratidão mata a afeição. Mas nós podemos citar também aí um outro caso, que também é interessante, que também chama muito a nossa atenção, e com esse caso aqui eu encerro. João capítulo 5 é uma passagem bíblica que fala de um paralítico perto da piscina de Siloé. Havia naquela época uma tradição que dizia: quando os anjos eles descem, eles movimentam a água da piscina, e as primeiras pessoas que chegarem na piscina eram milagrosamente curadas. Só que aquele homem estava ali há muitos anos, muitos e muitos anos, até que um dia Jesus apareceu, se aproximou dele e disse assim: os anjos estão ali, a água da piscina está agitada, corra, você não acredita na cura? É que sou paralítico, quando eu me esforço para chegar lá, mais de 20 pessoas têm chegado primeiro. Nosso Senhor percebeu naquele homem, sabe o quê? Que ele não tinha mais fé, que ele não acreditava mais nele, que ele não tinha mais vontade de viver. Você conhece pessoas assim? Pessoas que estão doentes, pessoas que estão deprimidas, pessoas que já perderam a vontade de viver, pessoas que já pensaram até em tirar a própria vida, pessoas que vivem mergulhadas na melancolia, pessoas que não têm mais disposição. Eu conheço pessoas que vivem tomando remédio, que se deixar passa o dia inteiro no quarto, dias e dias na semana. Essas pessoas perderam a sua coragem, a vontade de viver. Foi o que Jesus encontrou nesse rapaz. Na verdade, esse senhor, nosso Senhor disse assim: o problema sabe o que é? Que você não acredita mais que pode chegar lá, mas você pode chegar lá. E Jesus falava, e ele colocando dificuldade. Existem pessoas que botam dificuldade, não querem ir a um médico, não quer fazer uma terapia, não quer se submeter a um tratamento, não quer tomar um remédio. Você tem que dar um remédio na boca, você não é capaz de esconder ou de jogar fora. E nosso Senhor, mesmo assim, chegou perto dele e disse: eu sei que você não acredita mais em você, mas eu acredito em você. Levanta-te e anda. Aí, um detalhe: ele não tinha mais fé, e não tinha ninguém com fé capaz de rezar por ele. Foi o poder de Deus que chegou e resolveu. Aqui eu encerro. Deu para entender que todos os casos que foram citados aqui mostram situações diferentes que a graça de Deus pode chegar. Onde você está? Como é que você está? Você está aqui pedindo uma cura para você? Tudo bem. Você está pedindo uma cura para alguém? Tudo bem. O que importa é o poder de Deus e a fé. Feche os seus olhos agora. Você vai fazer essa oração comigo, tá certo? Porque existe essa realidade aqui, o primeiro céu, existe o terceiro céu, que é o trono de Deus, o segundo céu, onde habitam os infernos, os demônios, e nós vamos fazer essa oração agora. Senhor Jesus, corta agora todo canal de comunicação com o diabólico, com o inferno, que caia por terra toda negatividade, todo pessimismo, toda falta de fé, caia por terra, Senhor. Todo pensamento ruim, sentimento ruim. Amém. Senhor, cerca esse momento, cerca essa oração com os teus anjos. Traz, Senhor, uma porção, tua milícia
tua milícia de anjos, milícia de vem anjos, proteger vem proteger este ambiente este ambiente físico e espiritual. físico e espiritual. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu ordeno que os demônios, os demônios, os espíritos malignos os espíritos que malignos povoam os ares, saiam agora, em nome de Jesus. em nome de Jesus, E que eles não tenham acesso e eles não tenham acesso às minhas palavras, às minhas às palavras, minhas orações. às minhas orações. Amém. Amém. Continua com os olhos fechados. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o bom combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Amém. Com os olhos fechados agora, peça a cura nesse momento. Se você está rezando por alguém, peça agora a Jesus. Dai-me, Senhor, a fé do centurião romano. Dai-me, Senhor, a fé daquela mulher cananeia. Dai-me, Senhor, a fé de Abraão, que acreditou contra toda e qualquer falta de esperança. Peça essa fé gigantesca. Peça nesse momento. Se você está rezando por alguém, pode ser o seu pai que está hospitalizado, seu filho que está usando drogas, não importa. A resposta será: seja feito como tu creste. Você não pode duvidar. Você não pode duvidar. Você precisa acreditar. Não importa se essa crença para muitos é irracional. Pode ser até a superação de tua situação financeira. Não importa. Não importa. Peça. Você está diante de um Deus que, mesmo reconhecendo o que há de pior em você, nesse exato momento, Ele é capaz de dar o que há de melhor no coração dele. Esse é o momento em que se encontra o que há de pior no ser humano e o que há de melhor em Deus. É a cruz, é o sangue precioso de Jesus que está sendo derramado nesse momento. Que você possa agora dizer também, se você está rezando por alguém que está na sua casa, se você está rezando por alguém que está na sua casa, essa oração só vale agora para as pessoas que nesse exato momento estão rezando por alguém que está em casa, tá certo? Que você possa dizer agora: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e ele ficará curado. Eu creio, Senhor. Eu tomo posse, Senhor. Se você está rezando por alguém que está muito doente no hospital, ou numa outra residência, ou em um outro estado, país, não importa a distância, Patos, São Bento, Campina Grande, São Paulo, Austrália, não importa, que você possa dizer agora: Senhor, eu não sou digno de estar aqui conversando contigo, mas eu me coloco agora, porque eu creio no teu poder e na tua misericórdia. Envia, Senhor, o arcanjo Rafael. E eu creio que ele será curado. Amém. Amém. Eu tomo posse. Se você está aqui rezando por você, ou por alguém que está ao seu lado, não importa
que você possa dizer agora: Jesus, Jesus, Filho de Davi, Filho de Davi, tem piedade de mim. tende piedade de mim. Jesus, Jesus, Filho de Davi, Filho de Davi, tem piedade de mim. tende piedade de mim. Jesus, Jesus, Filho de Davi, Filho de Davi, tem piedade de mim. tende piedade de mim. Eu não sei qual é a natureza do seu problema. Se é um problema de ordem afetiva, se é um problema de ordem financeira, eu não sei. Mas que você vai agora silenciar. E você vai pedir agora a intercessão de Nossa Senhora. Peça a intercessão de Nossa Senhora. Eu não sei se hoje o que traz você aqui a essa Santa Missa é o medo de ficar só. E ao mesmo tempo o desejo profundo de ter uma companhia, de ter uma companheira, um companheiro. Recorra à intercessão de Nossa Senhora nesse exato momento. Você que está rezando agora pelo seu trabalho, sua faculdade, seus estudos, o concurso que você está fazendo, recorra à intercessão de Nossa Senhora. Recorra à intercessão de Nossa Senhora. E continua com os olhos fechados. Escuta essa canção. Reza com base nessa canção. Ainda nesse momento de cura interior. Ó minha alma, recorda a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me ama. Escutando essa canção, abra os seus olhos agora. Escutando essa canção, eu agora me sinto autorizado a falar algo que eu senti quando eu subi aqui no altar, no começo da missa. Deus não quer a doença. A doença pela doença. A doença pela doença. Deus não quer. Deus não quer. Tem um ditado que diz assim: a fraqueza é uma provocação. A fraqueza é uma provocação. Isso é bem compreensível em tempos de guerra. Se o inimigo vê sua vulnerabilidade, onde é que ele vai atacar? Na sua vulnerabilidade. Você acha que o demônio vai atacar você aonde? Na sua vulnerabilidade. Mas vamos tentar aplicar isso aí, tirar o demônio de cena, colocar Jesus, né? A tua fraqueza não deixa de ser uma provocação positiva. Porque qual era o comportamento de Jesus
todas as vezes que ele via alguém doente. Leia os evangelhos, nessas 35 passagens de cura. 35 passagens de cura. É uma coisa impressionante. Quando Jesus via alguém doente, parece até que ele se sentia atraído. Era como se fosse um imã. Ele não ficava parado, ele não ficava na inércia. Ele se sentia, algo puxava, sabe? Ele ia curar. Um movimento da compaixão. Ele não conseguia ver uma pessoa sofrendo. Ah, deixa para lá, deixa ela sofrer mais um pouquinho. Não, ele ia curar. Por isso que tem algumas coisas que me deixam muito feliz. Primeiro, Deus não leva em consideração o meu merecimento. Amém. Porque se ele considerasse como critério o meu merecimento, eu estava ferrado. Porque eu não mereço. Você merece? Não sei. Não sei, mas eu não mereço. Ele não leva em consideração o merecimento. Deus não quer a doença pela doença. Deus não quer o sofrimento pelo sofrimento. Mas essa é a condição da natureza humana, por causa do pecado, são as consequências. Mas Deus não quer isso. E já que Ele não quer, e já que Ele não leva em consideração o nosso merecimento, porque a gente não merece, que bom. Saia hoje daqui com essa certeza: Ele já está me curando. Ele já curou. Amém? Diga, eu creio. Uma salva de palmas para Jesus. E que através do poder da unção sacramental, que foi consagrada pelo nosso pastor maior aqui na diocese, na quinta-feira santa, no ano passado, que todos aqueles enfermos que procurarem a cura de coração aberto sejam agraciados com o milagre da misericórdia daqui a pouco. Amém. Vamos ficar todos de pé, professar a nossa fé.